Hoje você vai assistir a 1 hora de vídeos assustadores. Tem coragem de ficar até o final? Eu duvido que você consegue. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas agora, vamos lá. Exploring with Devin. O canal desse rapaz é um tanto quanto desconhecido, porém é aqui que ele guarda todas as explorações urbanas que ele se aventura a fazer nos arredores de sua cidade e casa. E em uma dessas aventuras, com a sua bike, o rapaz acabou entrando em uma, aparentemente, propriedade privada em que o suposto dono se encontrava na hora. O lugar, além de estar todo abandonado e jogado às traças, ainda contava com um louco que veio perseguindo o rapaz, que mal chegou perto de sua casa. O cara insistia em dizer que o rapaz era um ladrão, que por isso estava entrando naquele lugar. Obviamente que o rapaz se afastou dele e disse que ele não era um ladrão, e sim um explorador, e que não pegou nada do lugar. Afinal de contas, ele nem mesmo entrou na propriedade. Vai saber quem realmente era aquele cara e o que ele seria capaz de fazer se chegasse perto do garoto. No, I just wanted to explore. He's coming. Powerful Pancake. Esses rapazes parecem ser do tipo trollador, que adoram encher o saco dos outros com brincadeiras. E nesse caso não foi diferente, já que os três tocaram a campainha de uma família e até mesmo bateram com um taco de beisebol na caixa de lixo da casa, procurando por confusão. E como já era de se esperar, encontraram. Obviamente que o dono não ficou nem um pouco feliz com a situação e resolveu correr atrás dos garotos, principalmente daquele que tocou a campainha dele. Além de muita raiva, o homem ainda contava com um belo pedaço de madeira na mão, que queria muito tacar na cabeça de qualquer um deles. Sorte é deles que conseguiram correr rápido o suficiente para sair fora dali. Cornai Hole. Esses rapazes, que tem um canal minúsculo e já fechado no YouTube, certa vez encontrou um balão vermelho preso às grades de um antigo esgoto e decidiram ir lá dar uma olhada. Afinal de contas, o It, a coisa, só vive no mundo dos cinemas. Só que ao entrar no local, os rapazes viram uma coisa estranha com roupas brancas no final do túnel e saíram correndo depois disso. Eu não sei dizer se é verdade ou não, mas na minha humilde opinião, não passou de uma trollagem que não alcançou a fama. Get out. Frolomoto. Esses rapazes que dedicavam a vida do seu canal para fazerem vídeos de trilhas e coisas assim com motos especiais, uma vez durante as suas aventuras, acabaram entrando na propriedade privada de alguém que não gostou nem um pouco da situação e por isso resolveu persegui-los. O cara ficou tão bravo que pegou uma caminhonete gigante e tentou a todo custo passar por cima dos garotos, que tiveram que fugir do local até conseguirem encontrar a estrada. E mesmo na estrada, os garotos não conseguiram escapar do maluco, que insistiu em persegui-los. Foi então que eles resolveram pegar uma estrada curta que os levava a um trilho de um trem, e só depois disso que a caminhonete os deixou em paz. Herb Dog. Esse rapaz concentra o seu tempo em fazer imagens de exploração aquática, nos mostrando algumas imagens da vida marinha. Porém, em um dia de má sorte, ele acabou entrando no território de uma moreia do mar, que estava escondida dentro de um buraco na caverna em que o rapaz se encontrava. Como esses bichos são bem agressivos, ela começou a seguir o rapaz a fim de defender o seu território. Uma mordida de uma moreia costuma ser bem dolorosa, e elas podem até mesmo eletrocutar uma pessoa, ou ser venenosas, tanto na mordida quanto na pele, expelindo um muco pegajoso para se proteger de uma possível mordida de um predador. Eu só espero que o mergulhador tenha ficado bem.
Motard. Esse rapaz, que tem um canal no estilo motovlog, certa vez passou por uma situação um tanto quanto estranha e engraçada. Se vista de fora, é claro. Enquanto estava passando por um sinal que acabava de abrir, um homem do outro lado da rua, vestindo uma roupa bem estranha, fez um movimento de acelerar uma moto em um guidão imaginário. Ao ver essa cena, e somente isso, parece apenas que o rapaz queria que ele acelerasse e mostrasse o barulho para ele, ou que estava meio bêbado mesmo, fazendo graça. Mas ao olhar as imagens da câmera de trás, vemos que o maluco tentou correr atrás do rapaz de moto, desesperadamente. Na minha opinião, aquele cara estava completamente bêbado ou talvez drogado, porque não é possível que um ladrão de motos se vista e haja daquela maneira em plena cidade grande. Operation Unknown. Como o próprio nome já sugere, esses rapazes dedicam a vida do seu canal explorando coisas assustadoras ao redor de sua cidade. E o pior, durante a noite. Foi em uma dessas explorações macabras que eles encontraram algo estranho, um tanto quanto misterioso, já que ninguém sabe ao certo sobre o que se trata. Enquanto eles estavam explorando um cemitério assustador perto de suas cidades, eles notaram no meio da mata, atrás das grades, uma luz que parecia ser os olhos de um animal refletindo na luz da câmera e lanternas. Só que ao começar a filmar o negócio, a luz mudou do seu tom amarelado para um tom vermelho e ficou brilhando e mudando de cor conforme o tempo passava. Isso obviamente não se tratava de um animal selvagem, e cá entre nós, eu nem quero saber o que era. Big and Blonde, esse casal que tem um nome bem estranho, digamos assim, resolveram mexer com uma coisa que não deveriam, a tal Tabaoija. E adivinhe onde? No meio da floresta. Quer um cenário pior que esse? Eles fizeram tal ato no meio do dia e deixaram a tábua lá para irem buscar mais tarde. E bem, quando eles voltaram para pegar a tábua, tiveram uma surpresa e tanto. Uma criatura estranha, um pouco mais afastada da tábua, os esperava. Eu não sei dizer se era uma pessoa amiga deles que os ajudaram a fazer vídeo ou o que. Eu só sei que o grito que ela deu não foi nada agradável de se ouvir à noite. Esses rapazes resolveram visitar durante a noite um sanatório abandonado, e quando viram os grafites nas paredes, se perguntaram se alguém ainda vivia ali nos dias de hoje. Eles estavam meio receosos em subir para o outro andar, com uma sensação ruim, mas como todo jovem é teimoso, resolveram subir mesmo assim. Para a surpresa deles, tinha sim alguma coisa naquele lugar, só não sabiam direito o que era e nem queriam saber do que se tratava. Só correram por suas vidas e fugiram o mais rápido possível daquele lugar assustador. Como existiam pessoas na frente das câmeras, não conseguiram filmar a criatura, pessoa ou até mesmo um animal ao qual eles fugiram. Mas como eu disse antes, eu não quero nem saber o que era. Raptor 125. Aqui está mais um exemplo de perseguição de uma moto com uma caminhonete. Esse rapaz em um outro dia foi perseguido por uma caminhonete cinza que apareceu do nada e por isso já estava de olhos abertos com ela, mas para a sua surpresa, o motorista não estava a fim de deixá-lo em paz tão cedo assim. Foi então que, durante uma das suas aventuras, no meio da avenida, ele percebeu que a caminhonete o perseguia novamente e deu no pé tentando escapar com vida dessa loucura, já que pelo que parecia, o motorista do veículo não queria conversar com ele. Ele tentou escapar pela rodovia de asfalto, mas nem mesmo a alta velocidade da moto foi capaz de se afastar do maluco. Então ele se jogou no meio das estradas de terra e em uma curva quase cai da moto, com a caminhonete bem pertinho dele. Só depois que ele entrou em uma propriedade de algum conhecido que a caminhonete finalmente parou de persegui-lo, o deixando em paz.
4 garotas jogam o game sob a luz de velas e fazem diversas perguntas ao espírito dali, até que o corpo começa a girar em círculos, não respondendo a última pergunta, mas fazendo algo bem pior. Uma das garotas perdeu rapidamente o controle enquanto o copo girava em sua mão, agarrando com violência a sua amiga antes de apresentar o estranho comportamento. Oh my God! Parece que a moça tenta lutar contra o que está tentando a possuir, mas a sua luta não dura muito, já que o espírito vai embora tão rápido quanto veio, a deixando tremendo e em lágrimas nos braços de uma de suas amigas. Se você pode invocar algo com um tabuleiro de madeira, então também conseguiria com uma versão projetada no seu celular, certo? Foi o que ocorreu com uma garota de 18 anos em Lima, que fica no Peru, quando usou um app com o seu amigo. Porém, após fazer algumas perguntas, parece ter sido seguida para casa por ele. Seus pais perceberam, após um tempo em casa, que a menina apresentou convulsões e até mesmo soltou uma espuma grossa pela boca. A menina foi encaminhada para a ala psiquiátrica após ter sido selada e examinada. Porém, nenhuma outra notícia a mais sobre ela foi dada. Shine. Según testigos, ella presentó una aparente posesión satánica luego de jugar a la Ouija. Usando a tábua, parecem participar de algum programa de TV japonês. Uma das mulheres pula de medo após ver o que ela diz ser uma mulher atrás de uma das meninas. Porém, mesmo com tudo no chão, o ponteiro que elas utilizaram continua a se mover sozinho, deixando o pânico geral ainda maior, já que o espírito escreve morra ou Shine em frente às câmeras. Esse vídeo mostra que os humanos não são os únicos a serem atingidos por uma possessão. Durante a jogatina desses 3 amigos, um dos ursinhos que está acima deles, no guarda-roupas, começa a agir de uma forma muito esquisita, como se estivesse sendo controlado por alguém. O urso continua a se mover, até que um deles percebe e conta para os outros sobre o brinquedo. O que está abaixo do urso parece discutir sobre os movimentos, já que não vê nada, e até mesmo retira o urso do local para provar que não tem nada ali, voltando com o game. Porém, enquanto jogavam, a pelúcia não parece mais estar envergonhado, já que se balança com força em frente a todos por diversos minutos, os fazendo correr de medo daquela sala. O youtuber foi até uma loja de brinquedos para comprar a tal tábua, dizendo que isso não passava de uma farsa e que não poderia ser tão assustador assim, já que ela é vendida em uma loja de brinquedos. Porém, o rapaz foi até um apartamento de um de seus amigos e rapidamente conseguiram se comunicar com um espírito que dizia ser Josh, nascido em 1921. A sessão vai normal, até que o youtuber tenta fazer uma brincadeira com o seu amigo, fingindo que está possuído, só que isso parece ter piorado as coisas. Eles começaram a escutar uma alta respiração, além de alguns barulhos estranhos que não aconteciam antes. Besides the kitchen and the dog. The thumping? No, I hear some kind of breathing. That is so fucking spooky. What the fuck? Após presenciar isso, os dois sabiam que a casa já não estava mais segura e então fizeram o que o espírito de Josh disse para fazer: me queimem. Eles pegaram a caixa e tudo e tacaram fogo nela, assim como o espírito pediu. Porém, eles não disseram adeus enquanto jogavam e nem sequer conseguiram colocar fogo apropriadamente na caixa.
No Peru, quando a tábua ficou conhecida, diversos casos de possessão relacionados a ela foram relatados. Dessa vez na cidade de Jin, acompanhamos a menina Blanca Iovana, que só tem 16 anos, ao qual usou a tábua junto com alguns amigos por algumas semanas, só por diversão, até que ficou assim. A jovem estava trancada com uma corrente no momento dessa gravação, enquanto falava coisas sem sentido ou agia de uma forma irreconhecível, como se alguma coisa realmente a tivesse possuído. Blanca deixou de ser uma simples adolescente para se tornar uma maníaca violenta em questão de dias, só porque, de acordo com os seus pais, ela estava jogando Ouija há um certo tempo. Isso aconteceu em 2011 e a tal possessão durou cerca de 21 dias, mas essas são as últimas informações dela, já que o caso foi totalmente esquecido. Esse rapaz tentou fazer um jogo sozinho, com um tabuleiro e ponteiro bem improvisado, enquanto seu amigo estava gravando o ângulo de cima. Ele tenta contato por algumas vezes e até consegue se comunicar com o tal espírito, que diz estar em 2. Perguntando o nome dos 2 espíritos, o homem recebe a pior resposta possível, que é Zozo, um dos mais temidos espíritos da Ouija, que está acompanhado por outro, chamado de Mama. O tabuleiro fica repetindo a palavra Zozo, até que alguma coisa parece cair no fundo da sala, sendo que os 2 estavam sozinhos. Zozo. Zozo. Oh my god, dude. Okay. What the heck was that? We need it in the session. O jovem rapidamente pede a Deus antes que algo de ruim aconteça, mas o seu ponteiro voa do lugar quando ele retira sua mão, e o mesmo acontece com o tabuleiro improvisado, que amigos decide invocar os espíritos na madrugada para tirar o tédio, improvisando o tabuleiro com uma caixa de pizza. Eles conseguem contatar alguém que se chama Susan, ao qual diz ser um bom espírito e que gostaria de falar com alguém chamado Danny, só que não tem ninguém com esse nome ali, e ela se despede. Porém, o grupo continuou contatando alguém chamado de John, ao qual não é um espírito bom, e ao ser perguntado sobre os seus motivos, ele diz que quer matar. O grupo para a sessão aí, mas o copo, mesmo sem ter sido perguntado, se move para a palavra não. Então eles escutam barulhos vindos do banheiro, ao qual um deles vai investigar e acaba preso lá dentro, sendo atacado por alguns segundos. Planeja chamar uma entidade vista em um filme, chamada de Lisa, usando uma tábua Ouija. Os 2 estavam fazendo perguntas comuns, quando o ponteiro foi puxado fortemente para a letra X, quando eles param o jogo e mostram por baixo da mesa que não tem nenhum imã lá. Did you push that? I did not push that. Seriously, none of you guys pushed that over to the X like that? No. Not at all. Mm-mm. You guys doing something underneath the table? No. That looked like it moved all on its own. Eles não deixam as partes das perguntas rolarem, então não dá pra saber o que eles falaram, já que receberam uma resposta positiva antes que o ponteiro fosse puxado para o X novamente. De acordo com as lendas, o terreno dessa escola foi usado há muito tempo como um local em que a máfia enterrava as pessoas e que agora está assombrado. Então, algumas crianças tiveram a genial ideia de brincar lá, conseguindo chamar algo tão poderoso que conseguiu mexer com diversas pessoas ao mesmo tempo. Cerca de 20 crianças foram afetadas por essa alucinação em massa, com várias delas vomitando ou ficando desacordada durante horas. A situação foi tão caótica, com diversas crianças sendo levadas ao hospital às pressas, mesmo os médicos não conseguindo dizer o que se tratava. Só as vítimas conseguiam descrever o que tinha se passado. Todas elas diziam terem sido perseguidas por um homem anto, vestido de negro, ao qual tinha uma gigantesca barba que tentava as matar. E isso não aconteceu só uma vez naquela escola. Allá al otro lado.
Crianças estão assustadas com algo que está escondido nessa sala, ao qual permanece em segredo, até que o cinegrafista aponta a câmera para ela, mostrando o que parece ser uma pessoa muito debilitada. Porém, o seu rosto está muito esquisito, completamente pálido, mesmo que o resto da sua pele seja escura. Além disso, os seus dedos são bem longos, aos quais ele movimenta de maneira como se estivesse pensando, enquanto olha assustado para um dos cantos do quarto. Ninguém sabe de onde veio esse vídeo, ao qual as pessoas acreditam que esse jovem estaria possuído por algo maligno e por isso virou atração para tantas pessoas. Ou talvez seja apenas uma pessoa que ficou muito doente, mentalmente falando, ficando nesse estado catatônico, olhando para a parede enquanto os outros blog de uma mulher chamada Carmen, que precisa manter a sua identidade em segredo para não perder o seu emprego. E tudo o que sabemos dela é que vive em uma zona rural, próximo de um celeiro abandonado, com mais de 100 anos de idade. Ela disse que se mudou para essa casa após um homem viver ali por mais de 50 anos, deixando tudo o que tinha nela, principalmente no porão, que é o local em que Carmen odeia ir. Ela conseguiu captar esse momento assustador, justamente no porão, no dia 27 de junho de 2017, enquanto ela estava falando sobre coisas aleatórias de sua vida. É como se uma voz fantasmagórica tentasse repetir o que ela estava falando, o ok no final, mas não consegue fazer isso direito, principalmente se diminuir a velocidade do vídeo, deixando a voz de Carmen normal, enquanto a outra fica ainda mais estranha. Além da voz, um orbe aparece cruzando a sala depois de 1 segundo após essa resposta assustadora. Outra coisa bizarra fica nessa sala cheia de bonecas, quando Carmen estava tentando apenas mostrar as coisas que estavam acontecendo, quando ela tenta ignorar por muito tempo o tal fantasma. Um objeto redondo e branco aparece atrás de uma das bonecas, como se fosse um rosto indo e voltando várias vezes. E isso até poderia ser um objeto refletindo a luz da câmera, só que não tem nada lá. Os eventos estranhos não param, pois Carmen diz que não está vendo nada na sala, até que uma lata pode ser ouvida se expandindo. E olha só, que coincidência estranha. A lata diz espírito mineral, como se o fantasma tivesse algum tipo de senso de humor. E estava enfrentando alguns certos problemas com pessoas das sombras na sua casa, ao qual parece ter o seguido depois de uma investigação. Ele é um investigador paranormal que se especializou em captura de EVP, que é aquele fenômeno de vozes espirituais nos lugares em que ele vai investigar. A sua casa no Canadá era bem calma antes, nunca apresentando nenhum tipo de problemas com o sobrenatural, até que no dia 28 de novembro de 2019, Donnie informou ao seu público que algo o seguiu até ela. Ele notou aquela presença 3 semanas antes de fazer o vídeo, mas essa foi a primeira vez em que ele conseguiu captar tal fenômeno e provar que não estava errado sobre isso. A primeira evidência foi a luz se mexer sozinha, e ele percebe que o seu cachorro está encarando a porta, se vira e vê que uma outra luz, que também está se mexendo sozinha, sendo que não existem cortes do vídeo, para que ele tivesse tempo de fazer isso. Em um outro vídeo, um barulho na lavadora de roupas comprova que tem algo ali, e a câmera do seu porão mostra uma sombra saindo da escuridão, sem fazer barulho, fazendo uma outra sombra na parede, e essa sombra é vista novamente nesse vídeo, que se for passado lentamente, parece mostrar um rosto olhando para dentro da sala. Vale lembrar que Carmen posta os seus vídeos há muito tempo, desde 2013, sendo que nem ao menos tem 50 visualizações na maioria deles, ou seja, ela não faz isso por fama, e sim para documentar como é a sua vida e como ela lida com essas coisas que acontecem. O youtuber mora na Jordânia e se chama Ehab, ao qual não tem medo de ir nos lugares mais assombrados do seu país. Enquanto investiga
essa construção abandonada, que está em uma completa bagunça, cheia de lixo por todos os lados, um som muito esquisito pôde ser ouvido pelas câmeras. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yalmis. Talvez o som seja de um animal ou algo do tipo, mas o que vem a seguir mostra que poderia ser uma entidade, porque ele consegue captar esse outro gemido aqui. Enquanto explora todos os apartamentos, acaba descobrindo que alguns deles são bem guardados pelo que quer que esteja lá, sendo recebido com violência quando algo é jogado nele. Em uma das salas com barras na janela, dá para ver uma figura escura do outro lado, que não apresenta nenhum tipo de cor ou algo do tipo, mesmo sob a luz forte da lanterna, e logo depois de alguns segundos, quando ele volta para mostrar a mesma sala, não conseguimos ver aquilo. Paranologues é uma empresa formada por um grupo de engenheiros e especialistas em investigação paranormal, que juntos fazem diversos equipamentos para investigar esses tais fenômenos. Os seus equipamentos já investigaram mais de 700 construções assombradas ao longo de todos os Estados Unidos, se tornando líderes nessa indústria. A maioria dos seus testes são feitos em vídeo e postados no YouTube, como esses sobre essa boneca antiga de cabelos, sapatos e camiseta vermelha. Jeremy, o investigador que faz o vídeo, diz ter escutado movimentos de plástico sob o chão durante 3 noites seguidas, logo após essa boneca chegar nos seus armazéns. Ele então vai até a boneca e escuta uma voz esquisita que o assusta muito. Então ele pede para que a boneca se movimente e um orbe passa em frente às câmeras antes que isso aconteça. O nome do boneco é Ed e uma caixa de som é posta do seu lado, em completa estática, quando a estação é rapidamente mudada para uma música que diz claramente o seu nome. E isso não foi tudo, já que o boneco mexeu a mão por conta própria enquanto o rádio continuava mudando. Após um ano sem mexer com isso, Jeremy fez um outro teste com a boneca, usando um de seus instrumentos que aumentam as capacidades dos espíritos de se moverem por aqui, e parece que ele realmente funciona. Adam Ellis é um ilustrador e roteirista de sucesso, tendo diversos dos seus trabalhos bem conhecidos pelo público do site BuzzFeed. Porém, em um dia qualquer, Adam chamou a atenção de algumas pessoas no seu Twitter sobre algo um tanto quanto diferente, porque ele declarou que existia um fantasma de uma criança no seu apartamento, que fica em Manhattan, o que poderia ser apenas uma história simples para que ele pudesse inventar um novo conto para os seus quadrinhos, acabou se tornando algo bem bizarro, já que ele tem vídeos e fotos que parecem comprovar a veracidade do que ele disse. Vale lembrar que ele é um ilustrador e, como tal, não tem nenhuma necessidade de inventar algo sobre isso, já que o rapaz não tem nenhum tipo de canal no YouTube, não é um streamer e nem ganharia nada com uma história sobre fantasmas. Não existe nenhum tipo de menção ao sobrenatural antes desses posts, porque o rapaz nunca se interessou por isso. Afinal de contas, não há nada a se ganhar, somente a perder com as pessoas o chamando de maluco ou o acusando de inventar uma mentira. Bom, a história começa no dia 7 de agosto de 2017, quando Adam postou isso, dizendo que o meu apartamento está assombrado por um fantasma de uma criança morta que está tentando me matar. Adam sofre de uma condição chamada de paralisia do sono, em que o indivíduo até consegue acordar do seu sono, mas o seu corpo não, o deixando imóvel em um estado de sonho acordado, literalmente. Em uma dessas ocasiões, Adam acabou vendo o tal espírito da criança sentada na cadeira próxima de sua cama, e o garoto tinha uma cabeça anormalmente grande, com uma fenda bizarra em um dos lados da cabeça. O garoto ficou o observando por vários minutos, até que ele se levantou da cadeira e começou a andar ao lado de sua cama, quando Adam escutou um forte grito vindo desse espírito antes dele sumir. Em um outro dia,
dia, Adam disse que estava sentado em uma livraria, nos seus sonhos, quando viu uma pequena menininha que veio conversar com ele, dizendo: "Você viu o querido David, certo? Ele só aparece na meia-noite, e você pode fazer 2 perguntas para ele quando isso acontece, mas só se dizer, querido David, antes, e não faça a 3ª pergunta, senão ele irá te matar." Isso o assustou tanto que Adam acordou e, de novo, teve a paralisia do sono, vendo o querido David sentado na mesma cadeira verde ao lado de sua cama, enquanto o assistia dormir. Seguindo as regras passadas pela menininha dos seus sonhos, Adam resolveu fazer 2 perguntas, questionando o garoto sobre como ele morreu. Respondendo à sua pergunta, David contou que morreu em um acidente em uma loja, e ao ser perguntado sobre o que aconteceu nessa tal loja, David respondeu que uma prateleira caiu em cima de sua cabeça. Esquecendo da regra passada pela garotinha, Adam acabou fazendo a 3ª pergunta sobre quem teria empurrado a prateleira, mas não conseguiu nenhuma resposta. Ele novamente perguntou sobre quem empurrou a prateleira, mas o garoto continuou calado, e aí que ele se ligou que tinha quebrado a regra, então acordou no susto, desesperado. Após isso, os encontros pararam e por meses Adam dormiu em paz. Ele até procurou no Google sobre um garoto morto com o mesmo nome ou algo parecido que teria morrido da forma como o espírito falou, mas não encontrou nada sobre isso. Nesse tempo de paz, Adam até se mudou para um apartamento maior no andar de baixo do mesmo prédio. Ele postou no Twitter que talvez o fantasma havia perdido o seu rastro, já que ele tinha se mudado, só que as coisas estranhas aconteceram algumas semanas depois da mudança, confirmando que não. Por dias, os gatos ficaram em frente à porta, a encarando, no mesmo horário de sempre, como se tivesse algo do outro lado. Adam até gravou um vídeo sobre, mostrando o seu gato miando loucamente, algo que ele não costuma fazer. E mesmo após David ir dormir, o gato continuou apresentando o mesmo comportamento durante horas. Na semana seguinte, Adam comprou uma Polaroid e começou a retirar fotos da casa quando notasse algo estranho, até que ele retirou uma foto em frente à sua porta, tendo uma imagem completamente preta, mesmo depois de outra tentativa, como se tivesse algo em frente à lente. Ele até tentou retirar uma foto da porta de longe, mas isso não mudou o resultado, mostrando que realmente existia algo atrás daquela porta, o esperando. Após tais eventos, não demorou para que tivesse outros sonhos estranhos com o querido David, onde foi arrastado pelo braço até um antigo armazém abandonado, e quando acordou, viu isso nos seus braços. Ele até argumentou no Twitter, dizendo que poderia ter machucado o braço no dia anterior, e esse seu machucado acabou o fazendo ver isso em seus sonhos. Então, isso poderia sim ter uma explicação. No dia seguinte, Adam começou a receber diversas chamadas sem número e não atendeu, pensando ser o telemarketing, até que uma dessas ele decidiu responder e se arrependeu muito disso. Ele escutou uma respiração no telefone, seguida por uma voz de criança dizendo "Olá", e isso o desesperou. Com toda certeza. Na semana seguinte, Adam tinha que sair de viagem para o Japão, então colocou diversas câmeras com sensores de movimento para vigiar e cuidar dos seus gatos enquanto ele estivesse fora. E isso só mostrou o quanto as coisas estavam bizarras no seu apartamento. O que caiu nas imagens, após os eventos estranhos com a cadeira, foi uma carapaça de tartaruga que estava bem presa. Depois desses eventos, as coisas ficaram calmas por um tempo, até que uma semana depois, os gatos começaram a se comportar de uma forma estranha novamente. É como se o gato fosse tocado por algo ou acariciado nas costas, o que o assustou, e o bichano estava de costas para onde aquela cadeira estava. Em um outro vídeo, um de seus gatos começou a acertar algo no ar que aparentemente não estava lá, como se alguma coisa estivesse brincando com ele. Nesse próximo vídeo, enquanto o rapaz estava se preparando para ir dormir, um dos objetos cai da estante, a mesma estante em que aquela cadeira de balanço estava próxima, e que a carapaça de tartaruga caiu. É como se essa aparição estivesse mais forte ali, naquele cômodo, que deveria ser a sala de estar, onde recebe as visitas. Adam disse que continuou a presenciar coisas estranhas, sendo a mais esquisita em que ele via o rosto de alguém o espiando pela janela do segundo andar.
sendo isso impossível para alguém fazer. Mas após esse último vídeo, Adam acabou indo para uma outra viagem de 3 semanas no Japão, deixando de publicar a sua história sobre o querido David por um bom tempo. Caçadores de fantasmas brasileiros tentam resolver um mistério nessa linha de trem, em que uma moça se jogou na frente dele ao descobrir que o seu noivo era infiel. Pelo visto, as lendas realmente se confirmam, já que eles começam a escutar diversos sons estranhos vindos do local assim que chegam. Local esse que é muito, mas muito assustador por ser tão escuro, cercado por florestas. Eles escutam sons diferentes vindos da floresta, que logo se transformam em passos ao lado deles, indicando que a noiva estaria próxima. Alguns minutos depois, enquanto continuam avançando pela linha, os dois rapazes conseguem ver o que seria um vulto branco, usando uma espécie de vestido, passando sob a linha do trem. Minutos antes, uma família, há 1 ano atrás, gravou um vídeo dessa marca estranha em cima de uma escada na sua casa assombrada. Mesmo após pintar a parede, que antes tinha uma cor diferente, a mesma marca permanece lá, no mesmo local e do mesmo jeito. Marca essa que não poderia ser feita por mãos humanas, já que os dedos são largos demais. Para piorar a situação, na época em que fizeram o primeiro vídeo, tinha sido uma criança que tinha visto algo em cima da escada. Então, isso seria uma bela prova de que está na hora de... Essa moça estava vivendo a sua vida em paz, quando um doidão começou a segui-la pelo estacionamento, não ouvindo seus pedidos para que se afastasse. Em um pensamento rápido, ela logo pega a sua câmera e começa a gravar toda a situação, que poderia ficar pior rapidamente se ela não tivesse feito nada. Hold on, I'm about to record you because if something happened to me, they gonna have you on camera. That's right. Somebody come get their family member. That's right. Following me. A moça cometeu um erro em ir até o seu carro sendo acompanhada por essa pessoa estranha, que tenta disfarçar a sua perseguição doentia com cantadas, como se isso realmente fosse algo aceitável. Ela pede que o homem se afaste, pois não o conhece, mas ele dá a volta no carro e fica no lado do passageiro, como se realmente fosse entrar no carro com ela. A mulher novamente pede para que ele saia de perto dela, mas o homem dá um passo mais agressivo com as suas ações, dizendo para que ela desligue o celular, ou ele o quebraria. Ela não obedece, obviamente, e sabe que essa situação só vai ficar pior caso ela continue ali, perto desse maluco. Então começa a andar para perto de outras pessoas, a fim de obter ajuda o quanto antes. Ela consegue ajuda de outras pessoas, que chamam a polícia para ele, devolvendo a paz daquele dia. A polícia não conseguiu o encontrar, mas uma outra mulher, em um dos comentários do Facebook, admitiu que também foi seguida por esse cara em uma outra loja e que também foi salva por policiais que conhecia. Breaking the Shell foi até uma casa antiga investigar os assuntos paranormais que rolam por ali, conseguindo encontrar muitas, mas muitas coisas assustadoras na casa. Criaturas sombrias e passos misteriosos foram relatados por antigos caçadores de fantasmas, mas esse homem conseguiria muito mais do que isso nessa investigação. Muito antes de entrar na casa, sem ter nenhum tipo de luz sendo refletida nas câmeras, um pontinho brilhante logo acima do telhado pode ser observado por todos, pontinho esse que fica ali por muito tempo, até que o explorador entre na casa. Mesmo após entrar na casa, iluminando tudo com a sua lanterna, que por sinal é muito forte, o tal pontinho brilhante não desaparece, ficando no mesmo ponto diversos minutos, provando que não é um reflexo da luz. A primeira coisa que eles notam quando entram na casa são esses buracos na lareira tampada, como se alguém os tivesse quebrado por dentro, além de uma porta com um cadeado. Eles também notam que existe uma porta jogada em um cômodo, onde tem algumas lenhas cortadas em frente ao que parece ser uma porta selada com tábuas de madeira. Juntando as duas evidências, nos levam a crer que alguém foi mantido em cativeiro naquele local ou algo do tipo. Enquanto continuam explorando a parte de baixo, todos escutam sons de passos vindo da parte de cima da casa, provavelmente do mesmo
local em que aquela porta selada estava. Eles então vão para o lado de fora da casa e a câmera fica borrada, como se estivesse tentando focar em algo que não conseguimos ver. E logo após isso, a mesma luz misteriosa é vista no meio da escuridão. Aquele local está completamente escuro e não possui nada lá para refletir a luz das câmeras, além, é claro, de já termos visto essa mesma luz no telhado da casa. Então, talvez seja realmente algo sobrenatural. A evidência mais estranha está na parte do vídeo em que eles estão subindo as escadas e conseguem ver esse cobertor azul que está jogado ao chão. Muitos dizem que o cobertor mostra algo sobre ele e que quanto mais você olha, mais convencido fica de que existe uma forma de criança por baixo dele, como se estivesse se juntos. Um time de investigação foi até a casa em que uma pequena garotinha afirma ter visto 2 fantasmas. Esse avistamento deixou a menina muito assustada, a ponto dos seus pais chamarem a equipe para ir até a casa da família investigar o que poderia ser aquilo. A mãe diz que provavelmente é sim um fantasma e que todos eles acreditam na menina, pois já presenciaram diversas coisas assustadoras naquele local antes, como ela explica para eles sobre os números no rádio que se movem sozinhos. A moça também conta que outros membros da família já escutaram barulhos estranhos vindos do porão, além de uma voz esquisita falando hello, mas isso era tranquilo para eles, até que a sua filha pequena foi assustada, os forçando a chamar alguém. A equipe de investigação coloca câmeras pela casa e investiga, mas fica um bom tempo sem nenhum tipo de evidência, nem sequer escutando os barulhos estranhos pela casa. Com isso, eles decidem ir até o porão, desafiar a entidade dali para que aparecesse em frente às câmeras, o intimidando e desrespeitando para que ele derrube alguns objetos da estante. Mas o espírito não faz nada, até que eles encontram essa pequena porta no local. Então é aí que as coisas ficam interessantes. O seu equipamento capta uma estranha EVP, que diz claramente hello, antes de todos os equipamentos elétricos pifarem quando eles abrem essa porta misteriosa, ao qual não possui nada lá. Eles reiniciam todos os equipamentos e tentam replicar os resultados do que foi visto para provar as suas evidências, entrando no pequeno espaço, o que faz o seu equipamento de áudio ir à loucura, drenando toda a sua bateria. Eles então vão até o closet da pequena garotinha, onde ela viu o fantasma, e lá ele desafia mais uma vez o espírito a se mostrar, tendo somente um movimento de um objeto como prova. Só que nenhum deles realmente acredita no que viram e ficam discutindo sobre a realidade dos fatos, mas o espírito dali somente fez o que eles queriam que ele fizesse mais cedo, movendo um objeto na estante. Certos caminhos possuem um fim, e esse fim, em alguns casos, nem sempre é o começo de uma nova estrada ou uma divisão entre elas, e sim algo trágico e sem volta. Esse foi o caso dessa estrada, ao qual alguns amigos estavam passando durante uma de suas viagens de carro por um local desconhecido. Viagem essa que quase se tornou a última de todos eles. Pelo que deu a entender, esse seria um local para descarga de lixo, já que essa estrada existe aí há muito tempo, e como deu pra ver, não é um buraquinho pequeno, e sim uma gigantesca cratera por toda a propriedade do local. Nem sequer um aviso ou sinal existia naquela estrada, podendo levar qualquer um ao seu destino final e trágico, sem ao menos saber o que aconteceu. Mãe viu uma coisa bizarra perto de sua filha com a babá eletrônica e rapidamente foi até o quarto e ligou a luz, conseguindo filmar essa estranha figura fantasmagórica perto da menina. Mal dá para ver o corpo disso quando a mãe liga a luz, mas dá para perceber que a criatura estava assim, em cima do bebê, como se estivesse agachado. A mãe nem sequer notou algo quando ligou a luz, se preocupando apenas com o bebê e indo ver se tinha ocorrido alguma coisa com ele. Um grupo de pessoas estava explorando um prédio abandonado, quando uma moça disse ter escutado alguns sussurros em seu ouvido e contou aos outros sobre isso. Porém, ninguém acreditou nela no início, já que foi a única que ouviu tal voz assustadora. Ao revisarem as imagens e áudio nas câmeras, perceberam que sim, a moça estava certa sobre o tal sussurro ouvido no prédio, porque todos conseguem escutar através das câmeras. Nej.
Você consegue escutar e me falar o que essa tal voz tentou dizer para aquelas pessoas? Se sim, deixe aí nos comentários. 20. Um bizarro vídeo publicado em data e horário estranho foi postado no TikTok, ao qual acompanha algumas pessoas viajando, quando notam algo sobre o céu. No começo, o rapaz pensou ser apenas um helicóptero, mas depois teve a certeza de que não era um, e sim algo muito mais sinistro do que um simples objeto voador. Era muito fácil ver com seus próprios olhos um homem andando no céu, como se pudesse voar, mas não era nada fácil ver ele com a sua câmera do seu celular, por exemplo. Porém, como podemos ver, quando ele dá um zoom com o seu celular, parece mesmo ter alguém caminhando sob aquele lugar de forma muito tranquila. Algumas pessoas já disseram terem visto algo do tipo, em momentos diferentes, mas essa foi a primeira vez em que conseguiram filmar um evento bizarro como esse, sem ao menos entender o que diabos estava acontecendo. Não foi só uma pessoa que diz ter visto alguém andando no céu, e sim duas, e a garota parece estar muito segura do que está vendo, já que está muito emocionada ao falar sobre isso. Trabalhar por muitas horas já não é uma das atividades mais agradáveis que fazemos em vida. Quem dirá trabalhar em um local assombrado como é o caso desse restaurante? Alguns objetos começam a se mover por conta própria da prateleira do canto esquerdo da imagem, bem em frente aos funcionários, como se nada demais estivesse acontecendo. Perceba como a tábua de cortar vai da prateleira em direção a eles. Ela até mesmo está rolando lateralmente, uma movimentação muito esquisita para uma tábua que acabou de cair da prateleira. Os que colocaram essas imagens na internet disseram que esse não foi o único momento estranho naquela empresa, que já é conhecida por ter outros eventos esquisitos ocorrendo ali, como luzes apagando e acendendo sozinhas em certos locais, como a cozinha, por exemplo. Disse ter filmado um dragão em pleno ar, com suas asas gigantescas atrás de uma imensa nuvem. Uma pena que, apesar de ser muito louco de se imaginar, se trata apenas de mais um fake da internet. O movimento da câmera é daqueles falsos, produzidos em editores de vídeo, e o bater de asas do tal dragão é muito perfeito, como aqueles de videogame. A outra coisa nada a ver é essa cor estranha do ser mitológico, como se estivesse escondido atrás de uma nuvem. Mas a essa altura não deveria existir nuvens, e se existisse neblina, com toda certeza já não estariam mais em sua frente, já que as suas asas produzem uma quantidade significativa de vento. Foi mostrado em rede nacional da Indonésia em 2007, quando alguém disse ter visto homens usando um tipo de poder para levitar objetos pesados de mais de 1 quilo em pleno ar até a base de um outro prédio em construção. Ninguém sabe dizer se isso é só uma coincidência com a qualidade da gravação, já que não dá para ver os fios em uma qualidade de vídeo como essa, mas como puderam ver, o objeto está alto demais para ser puxado por um simples guindaste. Além disso, as pessoas estão em sincronia em algum tipo de mantra, como se não quisessem atrapalhar as pessoas que estavam fazendo a movimentação desse objeto, que existe em cima de muitas construções. Outro comércio assombrado, mas sem uma história de fundo dessa vez, tendo apenas esse pequeno vídeo que mostra uma garrafa sendo puxada ao chão por algo que não podemos ver. Pessoas pensaram que a febre dos palhaços assassinos já tinha passado, até que eles encontraram esse maluco com uma pá na mão, as ameaçando. O palhaço até tentou ir para cima, mas largou a pá no caminho para pegar uma arma, que com toda certeza assustou as crianças do carro. Todos conseguiram fugir, e até onde sabemos, toda essa coisa não se passa de uma brincadeira de mau gosto por parte dessas pessoas fantasiadas. Duas amigas estavam fazendo um vídeo simples, postaram na internet, mas logo perceberam algo bizarro no vídeo, ao qual elas acreditam ser um demônio por conta da cor do seu rosto. Como puderam ver, existe alguma coisa vermelha logo atrás de uma das garotas, e elas pensaram que isso poderia ser um rosto vermelho de um demônio que as seguiu naquele dia. Você consegue ver algo sobre o ombro de uma das garotas? Porque eu não consegui ver nada demais. O cinegrafista estava sozinho em mais um dia normal, quando coisas estranhas começaram a acontecer por toda a casa, como luzes piscando e objetos sendo movidos de um lado para o outro.
Assustado, começou a gravar tudo o que podia com o seu celular e enviar tais provas para sua namorada, que a essa hora ainda estava no trabalho. Tudo parecia estar ligado com a energia elétrica, então ele pensou que se tratava apenas de um problema na fiação antiga do local, até ouvir isso. Um barulho de pia aberta veio do banheiro e enquanto ele estava lá, um outro surgiu na cozinha da casa. Esse era o som de uma cadeira sendo jogada no chão, enquanto outra tinha sido apenas arrastada até o balcão da cozinha, mas ele não parou de gravar, conseguindo capturar o momento exato de um evento. Uma das portas do quarto se fechou, do nada, o forçando a sair de casa para conversar com sua namorada. E lá fora, ele ficou por alguns minutos, até que decidiu voltar, somente para ter certeza de que não deveria. Porém, a história só fica mais assustadora conforme o dia vai passando. Aquele dia, ele ainda retornou até a casa para ter certeza de que ninguém estava ali com ele, e é óbvia a resposta disso, mas ao verificar as imagens que capturou, percebeu uma coisa muito, mas muito esquisita, que me fez estremecer os ossos. Sim, uma cabeça pode ser vista no alto da porta, como se a criatura estivesse andando pelo telhado da casa e não pelo chão. E isso é muito bem visto, não no vídeo que tem uma qualidade menor, graças ao upload da rede, mas pode ser muito bem visto no vídeo original, ao qual ele retirou essa foto daí. Um rapaz estava vendo o seu show na TV, tranquilamente, quando alguma coisa esquisita começou a acontecer com as suas luzes, que se apagam e acendem sem ao menos interferir no resto das coisas elétricas da casa. Ele passa muitos minutos sem entender o que raios estava acontecendo, mas era como se o fantasma realmente quisesse conversar com ele, já que, de uma forma ou de outra, ele estava mandando uma espécie de sinal com as luzes. Mas esse vídeo é um tanto quanto fraco em comparação aos outros, principalmente quanto a esse cara aqui, que foi até uma igreja ver se tinha alguma coisa de errada por lá. Ele já começou o vídeo intimando os fantasmas do local, que não aparecem para ele tão facilmente, claro. O lugar está abandonado há um bom tempo, mas ainda assim se encontra organizado e limpo, do jeito que dá. Percebi uma coisa estranha aos 7 minutos e 5 segundos, quando ele filma um local e se vira para filmar as suas costas. É como se existisse alguém do lado dele, mais próximo da parede do canto do corredor gigante, e essa impressão se confirma nos segundos depois, quando uma porta se abre no exato lugar, seguido de alguns barulhos esquisitos e um grito assustador. That was a scream. Oh, God. Oh, crap. Alguns exploradores fazem o seu trabalho com a ajuda de uma daquelas Spirit Box, nesse lugar há muito tempo abandonado. Quando ele pergunta se existe alguma coisa por ali e vai em direção ao que parece ser uma escada, algo pode ser ouvido na caixa, como se o espírito falasse quadro, em inglês picture. What? O cinegrafista diz em voz alta para que alguém da sua equipe vá até ele para ver algo, e o espírito responde pela caixa com um simples ok. No exato momento do final da palavra, alguma coisa parece ter caído próximo de um de seus amigos, que grita de longe. Are you gonna come in here or you want me to take it in there? É como se o espírito estivesse segurando alguma coisa que ele considerasse ser um quadro, e depois pode ter sido chamado pelo rapaz, largou no chão e foi até ele quando o susto aconteceu. Esse é só o meu palpite do que você acabou de ver acontecendo, porque os caras do vídeo não falaram nada sobre isso, apenas ficaram perplexos com toda a situação. Investigando uma outra parte do local, um dos membros parece manter comunicação com o que está ali, junto a eles. E ela parece conseguir guiar o outro membro do grupo que encontra isso daí. É como se o espírito os guiasse para algo maior,
tentando os contar algum tipo de história ao qual esse boneco gigante faz parte, com toda certeza. Eu, sinceramente, nunca vou entender esses árabes que vão até lugares abandonados e ficam lendo textos sagrados e falando o nome de Deus o tempo inteiro. Mas, como de costume, esse cinegrafista chegou fazendo a mesma coisa e logo tomou o seu primeiro susto. Muitas coisas são jogadas e arremessadas por todo o local, enquanto ele ainda nem sequer entrou nele. E ao subir pelas escadas, vemos um local muito amplo, sem nada demais. Indo até uma sala, a porta parece bater sozinha logo quando ele entra, e isso o assusta, fazendo com que ele corra dali, deixando o evento ainda pior. Bismillah! 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 Outros eventos acontecem, sendo o mais perigoso essa quebra de lâmpadas, bem próximas dele, que o forçam a descer as escadas. O vídeo já é muito bizarro, por conta da voz da moça que acompanha o cinegrafista, ao qual é muito rouca e baixa. Passando do susto inicial, vemos um orbe, mas muito próximo da câmera. Orbe esse que o cinegrafista também vê, e aponta a câmera para ele por vários segundos, mostrando que não se trata de um inseto qualquer ou de poeira. Tá, ainda pode ser poeira, mas ela não costuma viajar desse jeito, principalmente em frente do rosto do homem, que falava desesperado, jogando muito ar para fora, ou seja, isso tiraria a partícula de poeira da sua frente rapidamente, o que não aconteceu. You were talking about the feather orb? That was a half apparition orb. Uma ligação de Skype entre uma mãe e filha acabou mal quando uma garota, ao qual elas não conhecem, as assustou durante a conversa. Poderia ser apenas uma boneca sendo segurada logo atrás da menina, até que essa segunda parte do vídeo é revelada, nos mostrando que não parece ser uma simples boneca, sendo erguida somente para... A cara do vídeo afirma ter encontrado uma criatura na frente de sua casa, às 4 horas da manhã, quando a sua câmera de campainha a filmou. Ele não consegue explicar o que seria, então logo mostra o vídeo, que parece estar com defeito, já que um inseto parece ter voado na frente das câmeras, fazendo com que ela se ativasse normalmente. Porém, de acordo com ele mesmo, tal câmera não se ativa com um simples inseto passando, então seria impossível isso acontecer. O que confirma a sua história é que esse inseto, que se parece com uma mariposa, simplesmente desaparece em questão de segundos, de uma forma muito esquisita. Esse vídeo começa com um menino jogando para o seu pai uma bola, ao qual ele tem de se virar para catar, quando percebe um estranho redemoinho no meio de todos eles. O redemoinho foi forte, capaz de mover diversos objetos ao redor da piscina, além de levar outros às alturas. Um homem teve de enfrentar os fortes ventos no rosto, já que estava bem no canto da piscina, não tendo tempo para correr, mas ficou bem no final de tudo. E quando parecia ter voltado ao normal, um outro aparece em outra parte do clube, conseguindo levantar algumas toalhas e pertences dos banhistas. Diana acha que acabou filmando um fantasma na sua sala de estar, por volta das 3 horas da manhã. O fantasma parece ser de uma mulher com longos cabelos pretos, que estava passando de costas para as câmeras, usando o que parece ser um vestido, já que tem algo que se parece com um véu na sua cabeça. Diana conta que tinha percebido diversos eventos paranormais na sua casa, mas só conseguiu filmar esse daí, em que até o seu gato acorda no fundo, olhando em direção aonde o espírito estava. O resto dos vídeos de Diana são todos aleatórios sobre a sua vida, não incluindo nada sobre o paranormal além desse vídeo, o que pode nos confirmar que sim, era mesmo mostra a dificuldade de se escalar uma parede como essa, cheia de pedras soltas, que podem facilmente machucar a
a perna do homem que está tentando. Existe uma pequena queda na água bem ao seu lado, o que significa que pode haver um rio abaixo dele, cheio de pedras pontiagudas. E enquanto pensamos nisso, o escalador acaba perdendo o apoio do pé, se agarrando em uma pedra solta que rola e por sorte não o acerta na cabeça. Rayleigh Rizzi está investigando as matas à procura de uma velha construção histórica que é conhecida ali por ser assombrada. A construção se chama de Griffin House, que está há muito tempo abandonada. A moça filma as paredes da casa, mostrando os detalhes, até que as duas amigas se chamam, falando sobre alguma coisa que se moveu na janela. As duas afirmaram ver alguma coisa movendo a cortina, mesmo não tendo ninguém dentro da casa, ou pelo menos não deveria ter. Com vontade de ter mais evidências do paranormal, Rayleigh fica com a câmera apontada para a frente da janela por vários minutos, não vendo nada, até que ela pede por um sinal. Rayleigh explica que a casa ficou fechada por meses para o público, antes que ela pudesse chegar lá, então realmente não tem ninguém nela, porém poderia ser apenas uma forte ventania que fez alguma entrada de ar mover a cortina. Mas eu não consegui escutar nenhuma corrente de ar passando pelas folhas das árvores. Youtubers contam que vivem em uma casa claramente assombrada, ao qual eles já fizeram alguns vídeos investigando o porão dela e que eles afirmam ser realmente a fonte das atividades. Porém, após jogar Ouija dentro daquele porão, os dois parecem terem sido seguidos agora pelo que vivia lá, porque estão sendo perturbados pela casa agora, que antes não apresentava nenhuma atividade. Os dois decidem levar o tabuleiro mais uma vez para um dos quartos, cheio de bonecas esquisitas, e conseguem gravar certas coisas interessantes. Enquanto o homem contava a história sobre o que viram dentro do porão, uma avalanche de bonecos começa a cair logo atrás deles, por nada. Os dois saem correndo o mais rápido que podem, antes de encerrarem o vídeo sem dar mais explicações. Algumas pessoas afirmaram terem conseguido ver um rosto demoníaco atrás deles, logo antes dos bonecos caírem, porém não poderia afirmar que via